Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos dar início ao estudo de classificação de movimento. Então, começando aqui pelo MRUV, ou seja, o movimento retilíneo uniforme, nós temos como característica uma velocidade constante e, portanto, diferente de zero, mas em relação às acelerações não tem uma aceleração. Então, tanto a aceleração tangencial ela é igual a zero, quanto a aceleração centrípeta. A equação que representa esse MRU é a equação da função horária do espaço, que é essa daqui, que é a mesma coisa da velocidade sobre ΔS igual a ΔS sobre ΔT. Você colocar esse SO para lá, vai ser a variação do espaço sobre a variação do tempo. Em relação aos gráficos, nós temos aqui o gráfico do espaço sobre o tempo, que ele vai ser determinado por uma reta, pode ser tanto crescente, determinando uma velocidade positiva, ou uma decrescente, determinando uma velocidade negativa. Ou também nós temos um gráfico da velocidade sobre o tempo. E essa vai ser agora uma reta na horizontal, sendo uma velocidade positiva ou uma velocidade negativa. E em relação a essa áreazinha aqui, essa área, ela é numericamente igual à variação do espaço. Agora, em relação ao movimento retilíneo uniformemente variado, nós temos que a velocidade agora é que varia, então ela é variável. Já a aceleração tangencial, como essa velocidade está variando, então a velocidade tangencial vai ser diferente de zero, ou seja, vai ter uma aceleração tangencial, mas a aceleração centrípeta continua sendo igual a zero. Em relação às equações, nós temos a equação horária da velocidade, que é esse daqui, que é a mesma coisa que a da aceleração sendo igual a ΔV sobre o ΔT. Nós também temos a relação do Torricelli, que é quando você não tem o tempo, e aí, então ficaria assim. E também temos a da função horária do espaço, que é aquela maior, que as pessoas falam para lembrar, né, do sorvetão. Em relação aos gráficos, nós temos o gráfico do espaço versus o tempo, e ele vai ser dado por uma parábola em que, enquanto dos tempos T1, T2, né, que você vai encontrar nessa fórmula aqui, e ela, enquanto ela está descendo, eu vou ter uma velocidade negativa, enquanto está subindo, eu tenho uma velocidade positiva. Nós também temos aqui, como o outro gráfico, o da velocidade versus o tempo, que ela vai ser dada por uma reta, igual como é aqui, e ela vai então dar a aceleração. Então, quando é crescente, é uma aceleração positiva, e quando é decrescente, é uma aceleração negativa. E por último aqui, nós temos o gráfico da aceleração versus o tempo, que ela também vai ser dada por uma reta na horizontal, sendo tanto positiva quanto negativa, e essas áreas aqui, elas vão estar sendo correspondentes numericamente agora ao ΔV, a variação da velocidade. Já em relação ao MCU, que é um movimento circular uniforme, eu tenho uma velocidade constante, uma aceleração tangencial igual a zero. Inclusive, isso já foi uma questão do Enem, que era aquele lá da Mônica, que ela tinha jogado o coelho dela, né? E perguntava qual era a aceleração tangencial, então era uma aceleração nula. Só que agora nós vamos ter uma aceleração centrípeta diferente de zero, ou seja, aqui vai ter uma aceleração centrípeta por se tratar de um movimento circular.
Então, essa velocidade aqui, no caso, ela vai ser constante em módulo, mas em vetor, ela vai ser, o vetor dela vai mudar. Agora, uma coisa importante de você saber desse movimento é o que seria o período vezes a frequência. O período, que é representado pelo T maiúsculo, ele é justamente um intervalo de tempo em uma volta, em quantidade de voltas. Então, é quanto tempo eu passo para fazer uma volta completa. Por exemplo, eu tenho um período de 24 horas, que é a Terra, ela dá a volta em torno de si mesma. Então, os satélites, né, que ficam ao redor do Sol ou ao redor da Terra, eles também têm um período de 24 horas. E em relação à frequência, ela vai ser justamente o contrário, né? Vai ser o número de voltas em um determinado tempo. Então, por exemplo, em um tempo de 1 segundo, quantas voltas algum objeto faz, né? Então, essa vai ser relacionada à frequência. Como vocês podem ver, uma é inverso da outra. Então, nós temos aqui como relação que o período ele é o inverso da frequência. Agora, por se tratar de movimento circular, então, quando nós temos aqui a velocidade igual a ΔS sobre ΔT, esse ΔS ele vai ser a circunferência, né? Então, seriam 2πr. E o período seria o t, que também, como nós já vimos aqui que o período é o inverso da frequência, então nós também temos igual a 2πrf. Isso tudo é igual à velocidade. Mas essa daqui é a velocidade linear. E em relação à velocidade angular, nós temos que a velocidade angular ela é igual agora a esse espaço aqui, ele vai ser determinado por uma variação angular. Então, por exemplo, se ele estava aqui e ele foi para aqui, por exemplo, dando π radianos, ou a volta completa, que é 2π, ou π sobre 2, que é 90 graus. Então, você vai ter que fazer por essa diferença. Então, numa volta completa, a velocidade angular seria 2π rad, que seria 360 graus, sobre o tempo, que o tempo, no caso, é em segundo. Então, aqui a velocidade linear ela vai ser dada em metros por segundo, né, no SI, enquanto que na velocidade angular ela vai ser dada por S rad sobre segundo. A partir disso, você consegue perceber que a diferença de uma velocidade linear para a velocidade angular é justamente essa presença do raio, ou seja, a velocidade linear seria igual à velocidade angular vezes o raio. Agora, em relação à aceleração centrípeta, nós temos que a aceleração centrípeta é igual à velocidade ao quadrado sobre r. E colocando aqui em função da velocidade angular, nós temos que a velocidade ao quadrado, então seria a velocidade ao quadrado vezes v ao quadrado dividido por r, o que daria aqui que a aceleração centrípeta é a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Agora, uma coisa aqui também bem importante é quando tem aqueles casos em que eu tenho uma polia ou elementos na mesma corrente. Por exemplo, os eixos da bicicleta, né? A catraca e a coroa, elas ficam ali juntas por uma mesma corrente. E também nós temos os casos das engrenagens. E também temos uma outra situação em que eu tenho o mesmo eixo, que é quando nós temos um disco ligado a um disco menor, né?
ligados aqui pelo mesmo eixo. Então, nesse primeiro caso aqui, a mesma corrente ela vai determinar uma mesma velocidade linear. Então, nesse caso aqui, eu tenho que a velocidade de 1 é igual à velocidade de 2. Quando que aqui é 1, que é o 2. 1, 2. Daqui, nós podemos tirar outras conclusões. A velocidade linear, como nós vimos, ela é igual à velocidade angular de 1 vezes o raio de 1 é igual à velocidade angular de 2 vezes o raio de 2. Da mesma forma, nós temos que a velocidade ela também é dada por 2πf e o r, né? Então, como o 2π vai estar junto, então vai cancelar de um lado com o outro. Então, nós temos agora outra relação aqui, que é a frequência de 1 vezes o raio de 1 é igual à frequência do 2 vezes o raio do 2. Agora, uma coisa importante também é que quando a questão, na verdade, ela pode não te dar o raio, mas você tem que saber que o raio ele vai ser diretamente proporcional ao número de dentes, por exemplo, aqui nas engrenagens, que inclusive já foi questão de prova do Enem, em que ele não deu o raio, mas ele deu o número de dentes. Então, você pode substituir, sim, o número de dentes aqui no lugar do raio. Já na situação aqui do mesmo eixo, eu tenho que a velocidade angular que vai ser igual. Então, a velocidade angular de 1 vai ser igual à velocidade angular de 2. Porque a partir do momento que eu giro esse eixo aqui, eles estão fazendo estão percorrendo a mesma variação angular. Como a velocidade angular ela é igual a 2πf, e o 2π vai cancelar com o 2π do outro lado, então eu tenho que a frequência de 1 também vai ser igual à frequência de 2.